aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram a pedra do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros confrades, irmãs e irmãos aqui presentes ou presentes conosco através desta transmissão, a todos vocês, paz e bem, feliz Páscoa. Sim, hoje é Páscoa e Páscoa é todo dia, como nós cantamos, pois a Páscoa é tão importante que ela ecoa não somente hoje, mas em 50 dias na liturgia. E é Santo Atanásio quem nos afirma: os 50 dias entre o domingo da ressurreição e o domingo de Pentecostes seja celebrado com alegria e exultação, como se fossem um só dia de festa, ou melhor, como um grande domingo. E podemos dizer, não apenas nestes 50 dias, mas em todos os domingos. Cada domingo é celebração também da Páscoa, da ressurreição do Senhor. E podemos dizer também em todos os dias da vida da igreja e da nossa vida. Todas as demais celebrações, os sacramentos, as celebrações dos mistérios da vida de Jesus, eles estão fundados na sua ressurreição. Todos os acontecimentos da nossa vida, também os sofrimentos, as dificuldades, recebem um sentido novo a partir da Páscoa de Jesus, que é também nossa Páscoa. O Evangelho, essa passagem de São João que nós acabamos de ouvir, ele inicia falando de silêncio e escuridão e de uma mulher, Maria Madalena, que se esgueira pelos caminhos para ir ao encontro do túmulo,
onde puseram o seu amado. Mas ela o encontra vazio. E a partir desse momento, o Evangelho provoca uma explosão de movimento. Ela saiu correndo agora pelas vias principais, os discípulos também correm, e depressa, nos diz o texto, o mundo silencioso e escuro desperta. 2 discípulos chegam ao túmulo. Um o vê vazio, mas o discípulo, chamado o amado, ele percebe a vitória da vida, viu e acreditou. O Evangelho indica então que o critério para encontrar Jesus vivo e ressuscitado é o amor. É o que se dá com Maria Madalena, é o que se dá com esse discípulo amado. E nesse discípulo que não aparece o nome em várias partes da narrativa de São João, a gente pode identificar o próprio apóstolo João, mas ao escrever o Evangelho, ele nos faz uma catequese e nos leva a incluir nesse discípulo amado a pessoa de cada ouvinte do Evangelho, de cada cristão, o nosso nome. Somos chamados também ao amor, para que possamos ver e acreditar. Mas depois dessa descoberta de que o Senhor está vivo, os discípulos já não são mais os mesmos. Esse encontro com Jesus, que vai se dando na sequência do Evangelho, cheio de vida, depois daquela dolorosa, sofrida execução, transformou-os totalmente. Eles o veem agora de uma maneira nova. Com sua morte e ressurreição, Jesus dá a revelação da face do Pai, aquilo que ele anunciou durante toda a sua vida, mas como uma experiência concreta. Ele é o Deus da vida, o Deus que o ressuscitou. E agora não resta dúvida, aquilo que ele tinha dito, Deus não é um Deus dos mortos, mas dos vivos. Agora ele o comprovou. Os humanos poderão destruir a vida de 1000 maneiras, mas se Deus ressuscitou Jesus, isto significa que ele quer a vida também para os seus filhos. Não estamos mais sós, nem perdidos diante da morte. Se Deus ressuscitou Jesus, isso significa, ali para os seus apóstolos, que a última palavra não é do imperador Tibério, nem de Pilatos, o governador. A última decisão não é de Caifás, nem de Anás. Deus tem a palavra final e definitiva. Ele reagiu diante da injustiça dos que crucificaram Jesus. E ele quer introduzir justiça diante de tanto abuso e crueldade que se comete no mundo. Deus não está do lado dos que crucificaram, mas dos crucificados. Para imitá-lo, devemos estar com os que sofrem. Esta é a resposta da nossa fé e da nossa esperança. Para o cristão, os sinais de morte não prevalecem mais. Deus esmagou a injustiça e todo o mal. E o cristão, ele não é mais derrotado pelo desânimo, pelo medo, pelo conformismo. Antes, ele precisa colocar-se em movimento
correr também como aqueles apóstolos aos seus irmãos para dizer que Cristo está vivo e que Ele nos convida a ressuscitarmos com Ele para uma vida nova. E é o que os discípulos fazem no livro dos Apóstolos, na passagem que ouvimos. Eles que estavam amedrontados, escondidos, vão para as praças e falam movidos pela coragem. Dão testemunho de Cristo. Eles o mataram pregando-o numa cruz, mas Deus o ressuscitou. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar. É a partir desta fé e desse testemunho que nasce a igreja. Na carta aos Colossenses, São Paulo fala justamente dessa missão da igreja que nasce do ressuscitado. Ela não é uma comunidade de pessoas olhando para o chão do aqui e agora. Ela contempla o alto, onde está Cristo vivo. É para lá que ela caminha. Não vive mais apegada ao que esta terra pode oferecer. Não se apega às glórias passageiras, ao poder e ao dinheiro. Quer as coisas celestes, que é o caminho apontado por Jesus. E aqui estamos nós, irmãs e irmãos, recebendo esta missão do próprio Cristo, que caminha com a sua igreja. Antes da ressurreição, as pessoas viviam amedrontadas pela morte. E até hoje a morte é o maior inimigo da humanidade. Ela significa o fim, a perda das pessoas e de tudo aquilo que se conquista. Assim, a vida não faz sentido, ou é preciso viver todas as possibilidades enquanto aqui estamos. E isto sim é uma vida sem esperança. Assim, irmãos, celebrar a Páscoa é despertar para uma vida de ressuscitados. Não precisamos mais ser vencidos pela angústia e pelo medo da morte. Existe muito mais além dela. Podemos viver com confiança, sem tristeza diante do envelhecimento, sem pessimismo diante de uma doença, sem desespero diante da perda de um ente querido, sem nos agarrarmos ao consumismo egoísta e a todas as outras formas vazias de destruição. Isso significa viver segundo o Espírito de Jesus. Ele passou pela vida fazendo o bem. Também nós passamos pela vida. Fazer o bem é o que dá sentido a essa passagem. Durante a Quaresma, nós fizemos exercícios de conversão para sermos humanos e cristãos melhores. A campanha da fraternidade, que ainda continua neste ano, nos ensina a buscar o diálogo contra os sinais de intolerância com o diferente e com o excluído. E foi o que fez Jesus. Ele não viu fronteiras na religião, na classe social, nem mesmo no pecado. Ser discípulo hoje significa vencer os sinais de morte, da falta de sensibilidade com o sofrimento dos outros. Significa quebrar as correntes da injustiça e da exploração dos mais fracos, como Cristo mesmo fez e continua fazendo através de cada um de nós. Podemos ser esses instrumentos quando nós não nos entregamos ao mal e ao ódio que divide, e quando nos fazemos próximos das pessoas, levando esperança,
principalmente aos cansados, aos doentes, aos incapacitados para viver e para se defender. Nesse tempo de prolongada pandemia e isolamento social, podemos ser contaminados não apenas por um vírus, mas pelo desânimo e pelo individualismo. O Papa Francisco nos diz: cada dia no mundo renasce a beleza que ressuscita transformada através dos dramas da história. Na realidade, o ser humano renasceu muitas vezes de situações que pareciam irreversíveis. Essa é a força da ressurreição, e cada um é um instrumento desse dinamismo. Aí está o nosso compromisso. E graças a Deus, vemos muitos gestos bonitos e generosos de atenção, de cuidado, de solidariedade aos que mais sofrem. São sinais da Páscoa. A alegria pascal do cristão está em crer na vida nova, que é a vida eterna, aquela que começa já desde agora. O sofrimento dessa pandemia, ele vai passar, e todos os outros da nossa vida também, porque o Senhor ressuscitado não nos abandona, caminha conosco. É Páscoa. A morte foi vencida pela cruz e ressurreição do Senhor, que é o Senhor da vida. Feliz Páscoa, paz e bem.